Com o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer assumiu de vez a presidência da República. E agora ele enfrenta o desafio de equilibrar a economia brasileira. Para concretizar o plano, Michel Temer deve apostar nas reformas fiscal, previdenciária e trabalhista, somadas a um pesado plano de concessões e privatizações. No quadro Momento da Economia de hoje, vamos falar sobre essas medidas e sobre os principais desafios do presidente na área econômica. Por isso, vamos conversar ao vivo com o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, é um imenso prazer. Em relação ao governo Michel Temer, por onde começar diante de tanta coisa para fazer na área econômica? A linha principal é continuar equilibrando as contas. Haja visto o déficit aí de 170 bilhões aproximadamente, e ele continua alinhando o teto no orçamento, né, que é o principal objetivo dele, conter esses gastos, continuar cortando os gastos. Uma outra possibilidade também é cortes maiores aí de pessoal mesmo, pessoas, né, cargos e salários, para poder ajudar a reequilibrar as contas e aí trazer a confiança novamente de investidores. Uma vez que o país trabalha nessa linha fiscal, Antônio, ele acaba atraindo a confiança e a credibilidade de investidores, tanto investidores nacionais quanto os investidores externos. Haja vista, falando em investimentos, o presidente Temer assumiu a presidência e já foi para a China. Hoje está na China. Sobre esse atrativo, essa atração do capital estrangeiro aí, vai ser principalmente através das concessões e privatizações, inclusive no setor aéreo. Agora, como compatibilizar o movimento da economia, o aquecimento da economia brasileira, geração de emprego e renda e até arrecadação de impostos para o governo, mas ao mesmo tempo respeito aos direitos do consumidor? Porque com essa atração de empresas estrangeiras, é preciso também tomar um pouco de cuidado nessa questão das relações de consumo. É possível isso? Trazer capital estrangeiro, mas ao mesmo tempo respeitar os direitos do consumidor brasileiro? Sim, é possível. Uma vez que o país, por exemplo, consegue ter uma atração maior de mercado consumidor em relação à China. Através da China vem outros países. A China acaba sendo referência para que outros países também venham fazer negócios com o mercado brasileiro. Isso é importante. Agora, a relação consumidor é o mais preocupante, porque a gente tem aí um número de aproximadamente 12 milhões de pessoas sem posto de trabalho. Como é que você vai estimular o consumo com pessoas empregadas? Então, uma vez que o governo trabalha nessa questão principalmente fiscal, ele está dizendo para a sociedade o seguinte: pode investir nesse governo, pode investir nesse mercado, vamos atrair novos empregos, porque ele está fazendo o que precisava ser feito. A confiança das pessoas, dos brasileiros e dos estrangeiros estava comprometida. O Brasil, desde quando começou essa crise, Antônio, há 2 anos atrás, perdeu mais de 30% de investimento estrangeiro. E isso fez muita falta e está fazendo falta na recuperação da economia brasileira. O investimento estrangeiro é de suma importância, não só o agronegócio, como em vários setores da economia, principalmente no consumo. Vamos falar no aquecimento do comércio, né, que perdeu muito nesse período, as indústrias que estão começando a dar uma pequena retomada, haja visto com esses sinais aí principalmente trabalhando nas questões fiscais. Agora, a questão trabalhista, as leis são muito antigas, o governo vai ter grandes desafios para rever essas leis trabalhistas, principalmente quando se fala em reforma previdenciária. Porque nós temos um Congresso e um Senado que é corporativista. Então, para aprovar uma medida tão importante quanto essa, Antônio, não vai ser um desafio fácil nem para o Temer, nem para ninguém. Agora, vamos entender no caso da Previdência, porque a Previdência, vamos falar da Previdência privada. Se ela é autofinanciável, ou seja, quem está hoje no mercado de trabalho contribui com quem já está aposentado, por que isso interfere nas contas públicas? Qual que é a relação do Caixa da Previdência com as contas do governo? O principal, Antônio, é que o sistema, quando ele foi elaborado, não foi reformado. Então, foi pensado em alguns anos atrás, deu certo. Hoje, o sistema não permite mais ele continuar aposentando as pessoas da forma como ele está. Aí entra a famosa reforma, porque tem alguns privilégios que tem que ser barrado nesse mercado. Setor, por exemplo, vamos pegar militares aí. Tem privilégios entre famílias, por exemplo, a esposa, depois passou qualquer pessoas que fazem parte da família por questões sanguíneas, independente de primeiro, segundo, terceiro grau, passa a ter direito a esses benefícios. E aí, sucessivamente, estou dando um exemplo. Então, são vários
formas de que o sistema ele é frágil e permite com que as concessões sejam dadas de uma forma desorganizada. E aí isso aumenta o déficit. Mas então a reforma da Previdência não deveria se restringir à Previdência pública dos servidores públicos e não à Previdência da iniciativa privada? Porque os trabalhadores da iniciativa privada contribuem, assim como os servidores também do serviço público. Com certeza, Antônio, isso vai ser uma situação... setor público vai ter algumas medidas que vai sanar o problema no setor público. E no setor privado também, porque hoje, o maior beneficiado hoje, que é o setor público, mas quem contribui de uma forma correta hoje e tem menos distorção na forma de aposentar é o setor privado. Então, é esse desequilíbrio que precisa ser feito na economia. Sobre a reforma fiscal, a ex-presidente Dilma falava em trazer de volta a CPMF. O atual ministro da Fazenda do governo Michel Temer, o Henrique Meirelles, vez ou outra ele fala assim, olha, se não houver um ajuste nas contas, poderemos aumentar os impostos. Há esse risco de aumento de impostos no Brasil ou não há necessidade se o governo equilibrar suas contas? Se o governo conseguir equilibrar as contas, Antônio, esse risco acaba sendo descartado. Mas se o governo não conseguir, ele vai continuar fazendo o que ele vem fazendo, cortando gastos, ampliando esses cortes, colocando teto no orçamento, porque pelo orçamento é a melhor forma dele cortar gastos, ele limita o orçamento e sabe quais são os seus gastos, começa a controlar de uma forma mais organizada. Ele tem parâmetros para isso. É mais fácil ele cortar pelo orçamento do que ele depender de uma aprovação no Congresso, no Senado, uma coisa mais prática. Mas aí que está uma outra situação. Isso pode ser insuficiente, haja visto a queda de arrecadação que o país vem enfrentando por conta da crise. Se você não tem geração de renda, se você não tem geração de empregos, da onde é que vem as fontes de arrecadação para aumentar a receita do governo? Então, se não tiver uma outra forma do governo conter esses gastos para equilibrar as contas, infelizmente pode ser sim, não esse ano, mas podemos pensar aí no segundo semestre de 2017, o governo querer rever alguma questão em relação à criação de novos tributos e impostos. Muito obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço.